Cenário, bolas, livro. Ah, é? Não é proposital, não. Cara, esse óculos, brincão, tá Sem arrasando. propaganda. Ah, eu coloquei até perfume pra você, né? Fofão, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Cláudio. Tudo bem, graças a Deus. Bom, eu vou começar sem que você pense muito, porque isso aqui é muito informal. Eu já vou começar de cara querendo saber qual foi o momento mais marcante da sua carreira. O mais marcante? Ter sido campeã olímpica. Não tem como eu não ser. Não tem como, né? Quais são as lembranças quando você fala sobre isso? A lembrança que eu tenho é que, para mim, era a minha última Olimpíada, eu já tinha certeza disso, independente do que acontecesse, então eu queria que fosse a melhor possível, né? Queria que tudo desse certo e, de preferência, sair com a medalha. Então, fomos com um grupo mais jovem, com jogadoras indo pela primeira vez, e a maneira como todo mundo abraçou a ideia de que a gente precisava ganhar aquela Olimpíada, a entrega de todas, eu acho que isso foi muito marcante, assim, né? Desde o primeiro dia que a gente chegou na Vila até o último dia, foi sempre, assim, uma surpresa diferente no comportamento das meninas, na maneira da concentração, do foco, assim, né? Ainda mais eu tinha passado por 4 Olimpíadas, né? Então, mais ou menos eu sabia como que é tudo isso, né? E ver a maneira como elas encararam isso foi incrível. Olha só, você falando isso, você falando muito do comportamento, da entrega das meninas, lembra muito a história do Escada também, na última Olimpíada dele, né? Que ele conta que os caras foram assim, se empenharam muito por ele. E eu acho vocês dois, assim, personagens e pessoas no mesmo patamar de semideuses, né? Você tem alguma relação com o Serginho? Você enxerga dessa forma? Eu acho que, de alguma maneira, a nossa história, ela tem elas se batem, assim, né? Porque eu lembro de 2016, né? Eu senti um pouco isso assistindo, né? Que eu falava assim, cara, eles estão jogando por ele, né? E eu meio que fui lá para 2008, ali, no momento em que, quando o time, assim, joga por alguém, assim, parece que é uma coisa que contagia muito, né? Então, assim, eu me sinto muito parecida a nossa história nesse sentido, porque eu acho que por tudo que a gente se dedicava ao grupo, né? Independente da gente ser quem a gente foi, a gente se entregou muito pelo grupo. Então, assim, as pessoas retribuírem tudo isso que você fez é muito incrível, assim, e é para poucos, né, que conseguem isso. Então, assim, eu me identifico muito com essa história também do Serginho. Só uma correção, com quem a gente foi, não, né? Com quem a gente é, porque são dois gênios da nossa modalidade do esporte brasileiro. E, cara, eu, assim, preciso falar aqui que é uma honra gigantesca ter trabalhado com vocês dois e ter essa amizade até hoje. Fofão, eu acho que eu já te perguntei isso uma vez, mas há muitos anos a memória vai falhando. Você entende, você enxerga o que você é, o que você representa para o vôlei? Eita, isso é muito complicado. Olha, eu vou falar para você que eu demorei muito para entender. Eu acho que eu só fui entender de verdade um ano depois que eu parei de jogar. Porque até então, para mim, eu não entendia e eu também não me dava conta do que eu tinha feito, do que eu representava, até porque eu sempre fiz as coisas com carinho, com amor, né? Então, para mim, era uma coisa muito natural que eu fiz, né? Me entregar pelo esporte, conviver com pessoas diferentes de mim, conviver em grupo, que é uma coisa muito complicada no esporte, conviver bem com pessoas, assim, sabe? Hoje é muito bom a amizade que você tem e o alcance que você, né, tem das pessoas que vão te assistir, né? Isso é uma coisa muito, muito maluca. Hoje em dia, assim, não vou dizer que 100% eu entendo, não, mas, assim, uns 80% eu já tenho uma compreensão disso, porque é uma coisa que você faz tão naturalmente, assim, que você não imagina o que você está alcançando e aonde você está, sabe, assim, o que você está plantando dentro das pessoas com o seu trabalho.
É muito grande. Nesse 1 ano, depois que você parou de jogar, nesse primeiro ano, que deu esse estalo, foi devido a alguma coisa? Teve um motivo especial? Ou, de repente, foi ver o carinho realmente das pessoas ali depois que você parou? Foi... Porque, assim, eu não era muito de rede difícil, social. Né, Fofão? Pode falar. Estou fazendo pergunta muito difícil, né? Parece que não, mas tá assim. É porque, assim, eu não era muito de rede social, até eu tive que fazer, né, Face, eu não tinha essas coisas. Então, assim, eu comecei a mexer, fuçar nisso um pouquinho, e as pessoas começaram a se comunicar comigo através, né, do Instagram e Face, essas coisas. E daí eu falei, caramba, o que está acontecendo, né? E, tipo, as pessoas agradecendo, eu falei, agradecendo por quê, sabe? Assim, se eu fiz aquilo ali, agradecendo pelo que eu fiz pelo voleibol, foi o que eu mais ouvi. Eu achei isso assustador. Eu falei, meu Deus, mas assim, o que eu fiz? Eu fiz minha profissão, eu fiz o que eu gostava de fazer. Então, comecei a receber muita mensagem mesmo. Aquilo foi me deixando meio confusa, assim, sabe? Confesso para você que eu não eu falei, o que está acontecendo com o mundo? Mas, ao mesmo tempo, eu falava, caramba, acho que eu fiz alguma coisa muito boa, né, que estou agora recebendo, né, esse carinho. Então, eu acho que foi isso que começou a cair minha ficha. Fez muito, todo mundo sabe disso, e aos poucos eu acho que você foi percebendo também. Imagino eu que você teve vontade de retribuir tudo que o vôlei proporcionou na sua vida. Hoje você, vira e mexe, tá ensinando, né? Você faz clínicas e, enfim, ensina, passa adiante. Isso pode vir a se profissionalizar daqui a pouco, ensinar de fato a atletas profissionais? Você pensa, Fofão, em trabalhar numa comissão técnica? Eu vou falar para você, eu nunca digo nunca em relação a esse assunto, porque eu acho que como minha vida assim nunca foi nada planejado, então assim, em algum momento, como eu sempre falo, se eu tiver no momento que eu falar, eu vou encarar isso e aparecer alguma coisa interessante, eu vou, sabe, assim, eu acho que eu estou me preparando um pouquinho para isso, inconscientemente eu estou me preparando, eu fiz os cursos, então esse contato que eu tenho pela rede social ali, que eu faço, como você falou, as clínicas e tudo mais, tá me dando uma visão, assim, de fora, né, não só como atleta, mas essa visão de fora que eu não tinha, né, enquanto jogadora. Então, eu acho, assim, que se tiver um momento e eu tiver com a cabeça boa, porque tem que ser uma entrega, né, assim como foi como jogadora, tem que ser uma entrega. Eu falo que eu não tenho medo, não, eu vou encarar sim, mas acho que tudo tem que se encaixar no momento, na hora certa e por aí vai. Mas estou me preparando. Vou mandar esse trechinho para o Zé, beleza? O que está faltando para essa cabeça boa, para esse momento? Gente, já é momento. A gente precisa, imagina ter você numa comissão. É que eu penso logo em seleção, né? Eu já quero te colocar logo na CP da seleção. Imagina, cara, o tanto que você vai ter para contribuir. Tenho certeza que uma hora isso acontece. Se você está dizendo que está se preparando, que quando chegar o momento, então daqui a pouco chega esse momento. Estou esperando, tá? Enquanto isso, essa preparação que você falou que está fazendo, cursos e tudo mais, você está curtindo? Está sendo prazeroso? Primeiro assim, a gente sempre duvida da capacidade de poder passar o que você sabe para alguém, né? Porque você fala, pô, jogar é fácil, né? Agora, como é que eu vou passar isso? E quando você vê que o que você passa dá resultado, você começa a acreditar que você tem essa capacidade. Eu acho que isso é a parte mais importante, né? Não só de você ter sido um grande atleta, um ótimo atleta, mas você passar o que você sabe, porque muitas vezes a gente, caramba, é tão fácil para mim fazer isso, né? E como que eu vou explicar para essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu tenho essa tranquilidade de ensinar, eu tenho muito isso, eu tenho uma visão que eu acho que me ajuda muito, né? Que é essa paciência de ter esse olhar, esse outro olhar, entendeu? De falar, caramba, podia ajudar aquela pessoa ali a corrigir isso, a melhorar aquilo. Então, eu tenho um pouquinho essa visão, entendeu? Então, eu acho que isso aí me ajuda também, né? Quando eu for, né, no momento de fazer, tá desse outro lado. Quando chegar esse momento. Quando chegar esse momento. Você acha... Bom, primeiro eu quero saber se você... Isso que você falou de, poxa, eu poderia ajudar aquela pessoa, eu poderia dar um toque nisso, naquilo. Você faz isso assistindo o jogo ou pensa, né? Porque você não vai falar com a pessoa que você está assistindo, mas
quando você vê um jogo, já vou botar o terror em todas as levantadoras da Superliga, as meninas da seleção, que agora elas vão pensar assim, cara, quando eu estiver jogando, que a Fofão estiver comentando, ela vai pensar, eu podia ajudar nisso e naquilo. Passa isso na sua cabeça ou eu estou viajando? Eu vou te falar que é muito complicado isso, você separar esse lado, porque ao mesmo tempo que eu comento, eu não posso me colocar no lugar dela, mas eu me coloco, entendeu? Só que eu não posso comentar o que poderia ser feito. Muitas vezes você vê algumas coisas que você fala assim, caramba, né? Falta um ajuste ali, falta uma ajuda. Muitas vezes também na maneira de pensar, no momento do jogo. Então, assim, eu consigo visualizar isso, assim, com as levantadoras bastante, assim, eu tenho essa facilidade. Coitada das meninas, cara. Eu coloquei elas agora. Eu tô me controlando agora. Impossível você olhar e não pensar o que poderia ter sido feito, ou mesmo quando fez bem, claro, né? Porque todo mundo joga bem também, né? Quem está jogando no nível de Superliga e tudo isso. Quando você jogava, você acha que quando você trabalhava com meninas mais novas, você já começava esse processo de ir dando toques e dando dicas? Cara, eu lembro lá em São Caetano, foi... Ai, Fofão, eu sou péssima. Foi 2008, 2009? 8, 9, eu acho, né? Na Blau, né? Foi... Acho que foi. Eu lembro da Ju Carrijo, cara, que passou lá e ela era muito novinha, assim, né? Muito novinha. Então, você já trabalhou com outras levantadoras muito novas. Já começava aí? Você já conseguia ir trabalhando esse seu lado de ensinar, de dar toques e dicas e tudo mais? Eu sempre fui muito de falar, assim, de ajudar, de contribuir de alguma forma, né? Porque eu não tive quem tivesse feito isso por mim, né? Eu nunca tive alguém, assim, que falasse da mesma posição, né? Mas que me desse alguma ajuda, assim, nesse sentido. Então, assim, eu falei, pô, é tão legal você poder contribuir, né, de alguma forma, e mesmo que a gente está ali na mesma posição, ou às vezes jogadora mais jovem também, estando ali junto comigo, e você alcança uma experiência que não custa nada, né? Então, eu sempre dei muito toque, assim, eu acho que eu sempre conversava muito, não era aquela coisa de chamar atenção, nada, mas sempre, né, estava ali no cantinho, olha isso aqui e tal, como é que funciona. Então, acho que isso faz parte, né, de pessoas que são mais experientes poder ajudar, né? Então, assim, com levantadoras eu tinha mais facilidade, então, para mim, era um contato mais próximo, até que a gente treinava juntas, né? Então, eu sempre dava uns toquezinhos, ajudava, e com as outras jogadoras também, eu acho que a visão, assim, que a gente tem é outra, então, para mim, era super tranquilo. Além das mais novinhas, além das levantadoras, foram muitas amizades verdadeiras, ou algumas, né? Não sei se muitas, mas você tem amigas no vôlei. Porque amizade é meio difícil. Mas tem algumas aí que eu sei que você mantém até hoje. O vôlei foi importante também nesse lado, na sua vida, no lado pessoal? São pessoas que você carrega até hoje e vai levar para sempre, Fofão? Quando a gente convive no vôlei, né, e você sabe disso, a gente passa muito tempo junto, né, a gente dorme com uma amiga de quarto, a gente treina, a gente come, a gente viaja, então, assim, a gente está o tempo todo juntos. Então, que nem você falou, existe, né, lógico, as colegas de trabalho, as amigas, e tem as irmãs que a gente leva depois para a vida, né, então, assim, tenho muitas amigas do voleibol, que até hoje, assim, no coração, mas eu tive algumas que são irmãs mesmo, assim, sabe, pessoas que acaba tendo muita proximidade pela afinidade, né, gostar das mesmas coisas, a conversa bate, né, algumas foram dividir de quarto, outras não, mas, assim, tenho meu ciclo de amizade dentro do vôlei, graças a Deus, foi sempre muito bom, assim, então, hoje, eu posso chegar no ginásio ainda, as que jogam, e elas ainda lembrar de mim, tá, me abraçar. Não, eu não vou perguntar quem são, não vou falar que alguns... Não vou falar nomes. Não vamos falar nome, claro. A gente vai esquecer uma ou outra e já pensou a confusão que a gente vai armar aqui nesse bate-papo. Não é essa a intenção. Mas muitas pessoas legais, interessantes, passaram pela sua vida. Imagino que técnicos também. Se aprende muito com o técnico no dia a dia? Eles são... Eu acho que eles são sempre aquele ponto que a gente precisa de apoio, né? Aquela dúvida, aquela força a mais que a gente precisa.
E eu acho que o treinador, ele tem que ser isso, sabe? Ele tem que ser nosso ponto de segurança, né? Então, assim, eu aprendi muito, 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 muito com todos os técnicos que passaram na minha vida, todos os treinadores. Eu acho que eles foram pessoas que modificaram muito a minha maneira de jogar, a minha maneira de pensar, né? Alguns foram responsáveis até pela minha formação, minha personalidade mesmo, né? De acreditar mais em mim, no meu potencial. Então, eu acho que eles têm uma função muito importante na vida da gente, né? Porque eles são pessoas que vão estar com a gente o tempo todo. Então, é um aprendizado constante. Eu acho que a gente tem que estar sempre disponível para aprender, sabe? Eu acho que isso é o grande lance de tudo. É você, não, já cheguei com 38, já sei tudo. Não, a gente todo dia tinha coisa para aprender, todo dia tinha coisa nova. Então, acho que isso que é o legal do voleibol. E, com certeza, eu sou grata a muitos treinadores aí, muito mesmo. Você sente falta da rotina? Eu vou falar para você que eu sinto falta, algumas vezes, assim, eu sinto falta, porque nunca era igual, né? Nunca era igual, ainda mais quando você está num grupo bacana, que você se diverte, dá risada. De vez em quando dá aquela nostalgia, assim, sabe? Fala, caramba, que saudade de acordar ali e fazer uma bagunça, um treinamento e tal. Então, assim, eu sinto um pouco, né? Porque eu vivi isso praticamente quase toda a minha vida, né? Então, faz parte. Eu acho que dá para ir a Saquarema, matar essa saudade ali de boa. Você tem resposta para tudo, mulher. Cara, eu recebi uma ligação do Zé antes da gente começar aqui, aí não tem... Ai, meu Deus. Mentira. Agora, Fofão, a gente está falando muito de jogo, de atleta, de carreira, e pelo que eu acompanhei, pelo que eu te conheço e sei, a sua mãe foi uma pessoa absolutamente importante na sua carreira, na vida, mas foi enquanto você jogava. Ela estava sempre nos jogos, assim, a coisa mais fofa do mundo, mama fofa, e é uma pessoa importante para você. Qual foi a participação, a colaboração dela aí na sua carreira, Fofão? Minha mãe é uma pessoa incrível, assim, né? Eu falo que minha mãe é muito engraçada, porque ela não entende nada de vôlei. Nada, nada, nada. Eu falo, mãe, mudou a regra, então a bola caiu, é ponto, mas não adianta nada. Assim, eu não tenho a menor noção, não tenho noção. E ela é torcedora, né? Torcedora de xingar juiz, árbitro, tudo. Ela não entende nada, mas assim, ela me acompanhou, assim, lógico, depois que meu pai faleceu, né? Ela esteve muito mais próxima de mim, então, assim, ela foi comigo para a Itália, ela foi comigo para a Espanha, só para a Turquia que ela não foi, porque ela tinha colocado marca-passo, eu achei muito perigoso. Mas me acompanhando, assim, uma pessoa que gostava, né, de me ver em quadra, me incentivava muito, cuidava bem de mim para que, sabe, eu tivesse tranquilidade ali para estar jogando, fazia minha comidinha. Então, assim, era muito especial. Então, eu sempre fiz muita questão dela estar sempre próxima, que eu sei que ela gosta daquele ambiente ali do vôlei, daquela bagunça, ela curtia bastante. Então, minha mãe é uma fofa, é muito especial. Uma fofa. E você é muito família, né? Você é muito próxima dos seus sobrinhos também, um dengo com seus sobrinhos, e agora tem uma sobrinha aí seguindo a carreira. Você influenciou, ela te procurou na hora de decidir jogar? Teve uma interferência sua? Então, a Paulina, ela foi criada praticamente, né? Porque a mãe dela jogou, então ela foi criada dentro da quadra praticamente, né? Eu lembro que quando ela era muito pequena, a minha irmã Alica levava ela para o ginásio, ficava lá. Então, assim, ela conviveu muito com isso, né? E eu tenho 6 sobrinhos, e eu ficava assim, meu Deus, nenhum vai seguir o vôlei. Aí veio uma baixinha, não dava, a outra não tinha jeito. Eu falei, gente, não vai dar certo. E, de repente, assim, ela começou a gostar. Eu lembro, a primeira vez que eu vi o jogo dela foi aqui no interior, onde ela morava na época, né, quer dizer, mora, né, ainda, e eu fui lá assistir o jogo dela, nunca tinha visto ela jogar. Eu fiquei assim, que coisa mais fofa ela jogando, assim, sabe? Toda técnica, toda certinha, atacando ali, com personalidade, coisa que na idade dela ainda não tinha. Você percebia que ela já tinha isso muito forte. E eu falei, caramba, não é que ela tem jeito mesmo? E daí ela foi indo, né? Foi para São Caetano, enfim. E daí a gente conversou um pouquinho, eu falei algumas coisas para ela, mas assim, ela tem muita
personalidade, né, e ela tem muito apoio, né, da família, assim, que sempre incentiva ela a continuar em frente, então, sempre que dá, a gente está assistindo, acompanhando e incentivando, né, sem colocar pressão, lógico. É uma pressão natural, cara. Eu imagino cada vez que ela entra em quadra, que as pessoas olham, comentam, narram o jogo dela e sabem que é a sobrinha da Fofão. Ainda bem que essa menina não é levantadora, cara. Já pensou? Eu já tentei fazer ela mudar de ideia. Já tentei. Mas não deu. Eu acho que ela falou assim, não, tia, acho que não vai ser bom negócio. Cara, já pensou? Sobrinha da Fofão levantadora. Agora ia ser. Comentando. Quando você comenta um jogo dela, é diferente? Você fica um pouquinho mais nervosa, apreensiva se ela vai jogar bem? É difícil. Quando eu olho na escala de jogo de Barueri, eu falo, ai, meu Deus, porque, assim, tem o lado da tia, de orgulho ali, às vezes ela faz umas defesas que eu fico assim, aí eu desligo o microfone e falo, caraca, que defesa, Pupu, tal, então, assim, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me policiando para não exagerar, e às vezes eu falo, sabe, elogio demais o elogio, mas eu falo, seja o que Deus quiser, então, assim, às vezes eu coloco um pouco de emoção, às vezes eu policio um pouquinho para não parecer meio, né, jogar muito, ser muito puxa-saco, mas não tem como, cara, não tem como, assim, você vê alguém ali da sua família jogando, é complicado. Eu falo que é bem difícil comentar o jogo dela, assim. Não tem como. Inclusive, eu sou a favor de não fechar esse microfone e gritar a cada defesa. Melhor não. A cada defesa dela, sentir essa emoção junto. Mas deve ter de orgulho pelo chamego que você já tinha para os seus sobrinhos e uma ter seguido, enfim, a sua carreira, né? Verdade, verdade. É uma coisa incrível, assim. Eu fico muito feliz dela estar indo para um bom caminho. E lá com o Zé, né, que eu falei, Zé, pega leve com ela aí, mas não tem jeito não, tá pegando o pé dela direto lá, mas assim, eu sei que é pro bem dela, então eu fico feliz. Olha só, além de ser tia, comentar, fazer clínica, gravar vídeos dando aulas na internet, assim, vídeos maravilhosos. O que mais você tem feito da sua vida nesse momento? O que você tem mais gostado de fazer depois que parou de jogar e agora nessa fase da sua vida? Sim, eu tenho feito coisas diferentes, assim, do que eu fazia, né? Eu acho que uma das coisas que me deu alegria foi a minha escolinha, que eu consegui finalmente, né, tirar do papel, colocar em prática. Isso tem sido uma alegria muito grande. E eu acho que agora, assim, eu penso mais, assim, na Ellie agora um pouquinho, né, de me cuidar um pouco mais, coisas que, diferente da minha área esportiva, mas eu sempre gosto de estar nesse meio, né, do esporte, assim, eu acho que é muito forte, né, essa minha relação com o esporte, poder ensinar voleibol, dar um curso pela internet, para mim é coisa que eu nunca imaginei na minha vida, então tem sido muito especial, e por mais que eu, né, faça coisa diferente, fazendo aula de beach tennis, mas eu não quero fazer esporte não, claro. Só brincadeira, fui fazer lá uma aula, mas já tá bom, já. Aula pequena Carol Albuquerque, compete. Nossa, elas são demais. Mas assim, eu acho que eu gosto mais agora curtindo um pouco mais a vida, né, e pensando, já esse mês agora quando vou programar minha vida para o ano agora, sabe? Então eu quero que aconteça coisas novas, estou em busca de coisas diferentes, mas coisas que me tragam alegria, né? Eu acho que isso para mim é o mais importante nesse momento. Fofão, o esporte muda a vida das pessoas, né? Normalmente, de muita gente. Qual é o seu sentimento, o tamanho do seu sentimento com o vôlei, para o vôlei, hoje, depois de tudo que você viveu? Quando eu penso no vôlei, eu não, assim, acho que não tem outra palavra que não ser gratidão, né? Porque eu volto um pouco no tempo, né? E eu nunca na minha vida, né, imaginaria o que um esporte poderia proporcionar na minha vida, porque você começa a fazer tudo por uma brincadeira, né, por uma diversão, e de repente você vê a transformação que causa, o quanto de coisas tudo isso te proporciona, o quanto que ele te transforma, assim, para mim, assim, foi muito, muito bom ter feito voleibol, ter feito esporte, ainda mais no esporte coletivo, porque eu precisava disso para minha personalidade mudar, o meu jeito, né, como pessoa, assim, eu acho que se eu não tivesse o esporte, eu acho que eu seria uma pessoa totalmente, sabe,
diferente do que eu sou agora. Então, assim, hoje eu olho para o esporte, então acho que por isso que vem essa vontade, sabe, de continuar falando, de continuar incentivando, porque é uma coisa muito, muito grande. Que nem eu falo assim, hoje a vida, assim, ela pode ser boa como pode ser ruim, a gente não sabe, mas eu não tenho medo mais, sabe, porque eu passei por tanta coisa dentro do esporte, de desafios, e tudo mais, que isso acabou me fortalecendo para a vida, né? Eu era uma pessoa muito medrosa, muito tímida, hoje, sabe, eu deixei isso para trás. Então, assim, eu acho que poder levantar essa bandeira do vôlei, né, poder levantar essa bandeira do esporte para as pessoas, eu acho que nem assim, lógico, que nem todo mundo vai chegar, mas assim, só de começar, de saber que o bem que vai fazer. Então, assim, hoje eu sou muito grata ao voleibol, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a ele. Então, não tem como não pensar no voleibol e usar a palavra gratidão, porque é muito grandioso, assim, é muito grandioso o que esse esporte fez na minha vida. Formou sua personalidade, pelo que você está me contando, né? Porque se mudou o seu jeito de ser, você também nunca foi uma atleta explosiva, de falar, de gritar, e ao mesmo tempo com uma liderança absurda, assim, surreal, que na teoria, se alguém falar que uma pessoa quieta é super líder, parece contraditório, e com você acontecia muito naturalmente, né? Você sentia isso no seu dia a dia, na sua rotina? Você tinha vontade, de repente, de ser um pouco mais falante, mais explosiva em quadra, ou daquele jeito estava tudo certo? Não, eu vou te falar assim que foi muito de como eu comecei. Assim, eu via que o meu jeito de ser não teria espaço dentro do voleibol. Você tinha que ter uma personalidade a mais, porque ali você está disputando vaga, você está disputando posição. Então, se você ficar muito quietinha, ninguém te vê. Então, você precisava se fazer presente. Então, eu falei, ou eu mudo o meu jeito, ou eu vou ficar para trás. Então, você vai tomando, lógico, né? As pauladas, você vai aprendendo, você cai, você levanta, você cai, você levanta, e você vai aprendendo a se defender. Uma hora você fala, não, agora chega. Então, assim, eu acho que o fato de eu ter me transformado como levantadora fez mais ainda a diferença na minha vida, porque eu era levantadora, fui ser capitã, fui ser líder, coisas que eu nunca fui na minha vida, eu acabei sendo. E eu falo assim, será que eu tenho capacidade para isso? Então, assim, como que eu já tinha conhecido, tipo, Ana Moza, já conhecido Ana Flávia, outras pessoas que foram, eu falei, cara, eu não tenho perfil, né? Elas são diferentes, elas são falantes, Ana Moza dava bronca, xingava, assim, dentro do respeito, lógico, mas era aquela coisa mais, qual que é a minha característica? Por que eu vou ser líder? E foi daí que me falaram, você vai ser capitã pelo seu exemplo, não é porque você, né, chama atenção. Eu falei, aí piorou mais ainda, porque daí eu tinha que me comportar. Aí eu falei, caramba, agora ferrou de vez, eu vou ter que agora realmente ser exemplo, porque eu acho que a coisa mais importante de um capitão, de um líder, é você ser exemplo, né? Então, você não pode simplesmente assinar uma súmula e dane-se o mundo, sabe? Você tem uma responsabilidade muito grande com o seu grupo. Você passa a ser a referência do seu grupo. Então, eu não poderia decepcionar, né? Chegar tarde, não treinar. Então, aquilo me exigiu muito mais de mim, sabe? Então, assim, o jeito que eu tinha de ser líder era chegar para as pessoas e eu dava bronca, claro. Parece que não, mas eu dava bronca. Uma vez eu dei bronca na Mari, cara, foi a coisa mais engraçada. Ela estava de preguiça aquele dia, eu estava assim, já não aguentando mais. Aí eu falei para ela, se você não tacar uma bola forte a próxima vez, eu não vou levantar para você nunca mais. Aí a Mara, aquele jeitinho, fala, ai, Fofo, não fala assim comigo. Eu não ouvi pelo canal. Porque eu falei, cara, eu nunca dei bronca em ninguém, mas assustou. Eu falei, gente, aí eu levantei um pouco a voz e ela veio por dentro, assim, eu falei, eu queria dar risada, entendeu? Mas não podia. Então, assim, eu tinha esse meu jeito de chegar para as pessoas, assim, sempre com jeitinho, dava minha bronca, assim, exigia, assim, muito no treinamento, muito mais no treinamento do que no jogo. Eu acho que eu tenho que exigir mais no treino, porque pelo menos no jogo ela sabe o que eu quero. Então, assim, eu tinha muito essa característica, assim, sabe? Pode não parecer para as pessoas que, né, eu falava, assim, mas eu tinha minha maneira de me aproximar, e era o jeito que eu consegui ser, né, líder, capitã e comandar uma equipe. Não conseguia ser diferente disso. Era assim que eu me sentia mais confortável dentro do grupo, né?
líder, capitã e brilhar dentro de quadra. Tudo isso, essa formação de personalidade, essas características que você foi absorvendo ao longo da carreira, né? Foi tomando para si. Isso te ajudou depois que você parou de jogar como pessoa? Te ajuda hoje em dia? Ah, ajuda muito. Ajuda muito porque eu quebrei muitas barreiras, né? Quebrei muitas barreiras, assim, em relação a mim mesma, assim, sabe? Eu sempre tinha aquela dúvida, aquele ponto de interrogação, será? Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, eu falei, caramba, como que eu vou, sabe, encarar as pessoas? Eu entrei, assim, e de repente eu consegui, sabe, dominar ali na fala uma palestra, coisa que nunca na minha vida imaginaria. Eu acho que isso, com certeza, é devido ao esporte, sabe? Porque ali você entra numa quadra, por exemplo, você vai jogar, as pessoas estão ali em volta, não interfere em você, mas você falar para aquelas pessoas. Então, assim, eu acho que o vôlei, ele me abriu caminhos que eu falo assim, sabe? É transformação pura. É transformação pura. Se você conhecesse a Fofão, sei lá, com 14 anos, você fala, meu Deus, não é possível que é a mesma pessoa, né? Então, assim, com certeza, eu sou grata ao esporte pela transformação que causou em mim, por me dar mais confiança, eu acredito mais em mim, eu acredito no meu potencial, eu não tenho medo, se vai dar errado, vai dar, eu vou e tento de novo, sabe? Então, é uma força que a gente tem, que a gente não tem noção que está dentro da gente, sabe? É uma coisa muito maluca, assim, de estar falando, mas é real. É que tantas vezes dá errado dentro de quadra e depois a gente tem a chance, a gente, no caso vocês, porque eu nunca entrei numa quadra na vida, mas a pessoa, o atleta tem a chance de mudar aquilo e fazer dar certo e terminar feliz, né? Que isso não tem como não ser uma lição, né? Para carregar para a vida. Sim, sim. Hoje você tem, no seu dia a dia, depois que parou de prender cabelo e andar suada de tênis e meião, você tem uma vaidade? Então, eu vou te falar que foi a maior dificuldade, foi essa de me arrumar. Eu falava, gente, eu não... Porque você vive de uniforme, e depois você fala assim, gente, agora? Todo dia escolher uma roupa e não sei o quê. É muito diferente. É muito diferente, eu não sabia nem arrumar o cabelo, aí eu comecei a deixar meu cabelo, falei, caramba, como é que vai ser isso? Assim, eu acho muito complicado, mas assim, eu tive que ter um lado vaidosa, né? Porque eu ficava mais assim, aparência, né? Eu não ia mais jogar vôlei, então as pessoas vão me ver, então eu tenho que estar arrumadinha, colocar. Então, assim, um lance que eu sempre tomei cuidado, assim, que eu não quero muito engordar, sabe? Eu não quero muito engordar, porque, assim, não é nem, lógico, do lado da saúde, mas eu não me sinto bem. Então, assim, eu tento estar sempre ali fazendo alguma coisa, me cuidar. Então, assim, eu acho que esse lado da beleza, agora que eu estou olhando com outros olhos, né? Agora a Fofão como mulher, né? Então, assim, acho muito interessante, assim, eu acho que é um momento muito engraçado, né? Que eu nunca me dei muito assim... Nunca liguei muito, para falar a verdade. Então, eu estou me cuidando mais, né? Aprendendo a passar a coisa no rosto, não sei fazer, eu vou passando, e vai indo, vejo esses tutoriais que tem aí, e eu vou me virando, sabe? Eu acho que o importante é eu me sentir bem, assim, me sentir feliz, e olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo. Acho que essa vaidade que eu estou tendo. Eu perguntei por isso, assim, porque depois que você parou, cara, eu só te vejo gatona, que nem tá agora. Mas é porque, assim, eu acho que, sei lá, eu pensava mais em jogar, né, em estar ali, acho que não tinha aquela coisa, a gente nem tinha tempo para sair, né, para usar as roupas que a gente tinha, então, assim, era mais foco no que estava fazendo. Você falou que se cuida também do físico, tentando beach tênis, algum outro esporte te anima? Não, então, eu, assim, tudo que é diferente do vôlei, eu tô arriscando, entendeu? Porque eu acho que é desafio, né? Para mim, assim, tem que ser desafiador. Mas eu falo para você que a academia eu não tenho muita paciência, porque a gente viveu na academia. Ai, anos e anos. Eu preciso, tal, para fortalecer, ainda estou com pouca dificuldade. Eu estava tentando aprender a nadar, que eu não sei nadar, então preciso voltar de novo, o professor deve estar lá me procurando até hoje, mas, assim, aprender a nadar, que é uma das coisas que eu preciso, que eu não sei, né, então, assim, eu estava fazendo aula e parei, agora vou voltar, mas aí eu faço caminhada, eu faço treino em casa, eu monto circuito em casa mesmo, sabe? Então, assim, coisas que a gente
né, lembra de quando era atleta, que a gente tem uma memória ainda boa do que era legal para a gente fazer, eu faço, entendeu? Eu gosto muito de andar de bicicleta, então, assim, coisas que me dá, sabe, me dá alegria e tal, mas não todo dia, né, porque daí também não, mas procuro fazer sempre que dá. Acabou o tempo da obrigação, né? Pelo amor de Deus. Isso, não me fala 10 horas da manhã você tem que malhar, não, vou malhar a hora que eu quiser. Pelo amor de Deus. Em casa, circuito acompanhada da cachorra. Exatamente, sempre tá do lado, fazendo abdominal, ela tá junto, faço pilates online, ela tá junto, e assim vai, minha companheira. É um novo chamego aí na sua vida? Então, ela tá comigo, fez 4 anos, né, dia 15 agora, teve até bolinho dela. Mas por que ela tá aí embaixo de você? Ela tá aqui, ela tá aqui. E daí, assim, eu adotei, né, eu falo que ela me escolheu, que eu fui só para olhar, né, lá os cachorrinhos e tal, eu não falei, não, ainda não vou. Aí ela levanta, tava 3 meses, olhou para mim durante uns 3 segundos, mas olhou, falei, ai, me quebrou. Aí peguei no colo, tava dormindo, ela olhou para mim, lambeu meu rosto, voltou a dormir. Você acredita? Eu falei, tem que levar, né? Gostou. E daí tá comigo até hoje. E é bom, sabe por quê, Cláudia? Porque ela é ativa. Então, ela não me deixa ficar mole, sabe? Eu tenho que acompanhar o ritmo dela, né? Já que eu trouxe, eu tenho que acompanhar. Então, assim, por esse lado tá sendo bom. E a gente vai envelhecer juntas, então melhor ainda, né? Fofão, nem sei como te agradecer por esse bate-papo. Muito, muito obrigada. Espero que você tenha conseguido enxergar um pouquinho e vai enxergar cada vez mais o seu tamanho, a sua dimensão, a proporção e a importância que você tem para o esporte brasileiro, para muita gente que se inspirou e se inspira em você. Muito obrigada. Foi uma honra ter trabalhado com você por algum tempo e manter essa amizade até hoje. Muito obrigada por estar aqui, por esse tempinho e por dividir esse bate-papo com a gente. Obrigada, Fofão. Não, eu que agradeço, sabe que você manda, né, Cláudia? Você acompanhou muita coisa aí, muita história. Você fala que não jogou, mas você esteve na quadra assim por muito tempo aí comigo. Então, para mim é sempre um grande prazer. Te desejo sempre muito sucesso, que você brilhe, você é uma pessoa muito especial aí. Muito obrigada. Beijo. Eu que agradeço. Beijo.